Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Fábio Moreira. Para quem não me conhece, eu sou da Click Mobile. O pessoal me conhece bastante aí pelas antenas e todo o trabalho feito com a LG Com. Hoje tenho a nossa operação da Click Mobile, que é uma operação de e-commerce, a gente fica no Espírito Santo, e eu vou compartilhar aí um pouco com vocês algumas dicas para fazer um ponto a ponto. A gente dá muita assessoria, eu faço bastante consultoria para diversos clientes, fiz aí já vários casos de sucesso de diversas distâncias, em várias situações. Então, a minha ideia aqui é dar algumas dicas rápidas para vocês como chegar no ponto a ponto perfeito. Quem aqui acha que consegue fazer 300 megas num ponto a ponto aí, agregado com o MikroTik? Ninguém acha que consegue fazer isso? Ah lá, alguém acha que consegue, obrigado. É possível e não é muito difícil, tá? O que antigamente só podia ser feito com rádio digital, em termos de banda pelo menos, hoje dá para fazer com equipamentos bem mais baratos, e a ideia aqui é dar algumas dicas de como alcançar isso. A primeira dica é fazer o planejamento do enlace. E parece ser uma dica meio óbvia, mas a maioria dos provedores assim que vem me procurar, às vezes o cara já está pedindo, poxa, você pode entrar no meu MikroTik aqui e configurar para mim e tal, eu estou aqui em cima da torre. Antes de subir em cima da torre lá para colocar o equipamento, é bom escolher os pontos, e tem diversas ferramentas para fazer isso hoje. Não só nós, mas várias outras empresas fazem o trabalho de cálculo do rádio enlace. Se você não quer usar uma empresa para fazer o cálculo do rádio enlace, você consegue fazer facilmente aí com diversas ferramentas que tem. Eu particularmente gosto do Link Planner, mas tem várias ferramentas que podem ser usadas. E aí, quando eu falo de planejamento, eu quero falar não só da questão de escolher bem os pontos, né, mas também fazer bem o cálculo para fazer o dimensionamento da antena. Tudo começa aí. Aí não adianta nada você ir lá, tal, pô, escolhi o ponto, vou fazer tal, e tá com um problema, não tem visada ou não tem nível de sinal suficiente, nunca vai ficar bom o ponto a ponto. Então, a primeira coisa, planejamento na questão de sinal e potência de rádio e também de antena, e as variáveis de radiofrequência. Tem um pouco de mito em relação ao tamanho das antenas, que as antenas têm que ser iguais dos dois lados para funcionar. Isso pode até ser uma prática, e muita gente faz isso, e não tem problema nenhum que sejam iguais, porém elas não precisam necessariamente ser iguais. O que você precisa é que a soma dos ganhos das antenas e a soma da potência do rádio que está sendo transmitido, no final, seja maior do que a sensibilidade do rádio do outro lado. É uma conta muito aritmética, você tem a potência do rádio de um lado, o ganho da antena, menos a perda em espaço livre, que a gente hoje em dia nem precisa calcular. Na época que eu era estudante de engenharia lá, a gente tinha que ficar fazendo na mão essas contas, ou quando eu era do curso técnico, metade do tempo era fazendo conta e 5% entendendo. Hoje a gente não precisa gastar nenhum tempo com a conta, mas é bom entender o conceito. Então, a potência do rádio mais o ganho da antena, menos a perda no espaço livre, soma com o ganho da antena do outro lado, que pode ou não ser igual a antena do outro lado, e aí dá aqui a sensibilidade do outro lado. Tipicamente, para 5.8, a gente recomenda que tenha os sinais melhores que menos 60 dBm. Isso para enlaces em 802.11n. Para C, melhor que menos 50 dBm. Esses 10 dB de diferença é para o rádio poder trabalhar mais folgado e entregar no final uma banda melhor. Mas a gente vai chegar lá. Esse aqui é um caso real de uma foto do Link Planner. Foi interessante esse caso porque é um enlace de 50 quilômetros que o cliente conseguiu transportar 300 megas. Ele foi nos fóruns e falou, pessoal, consegui transportar 300 megas usando uma 922, antena da LG Com e tal. E o pessoal no fórum chamou ele de mentiroso, enfim, outros nomes menos elogiosos que eu não vou repetir. E falou, pô, é impossível fazer isso, só com rádio digital você consegue fazer isso. E não é verdade. Dá para fazer com 922. Não é fácil, não é uma coisa que qualquer um pode fazer sem ter a preparação, mas fazendo algumas etapas básicas, dá para fazer. Então, quando você faz o planejamento
e calcula quanto que deveria chegar do outro lado, tem uma grande vantagem porque você sabe se o seu alinhamento foi bom ou não. Porque não é só ir lá, alinhar, apontar a antena e falar, pô, beleza, já fechou aqui e tal. Pode ser que você esteja perdendo 10 dB, pode ser que esteja perdendo 15 dB e nem sabe. Então, quando você foi lá e fez esse cálculo, você sabe exatamente, se você é quem está fazendo a instalação, você sabe o quanto que você tem que estressar o alinhamento, e às vezes você tem que alinhar 2, 3, 4, 5, 6 vezes até chegar realmente no nível de sinal que deveria, ou se você não é o cara que está fazendo a instalação, você pode exigir de quem está fazendo a instalação que chegue definitivamente naquele sinal, pelo menos com uma margem aí de tolerância de alguns dBs, ok. Mas não adianta você fazer em planejamento, a gente fala, o engenheiro falou que tem que estar em menos 50 dBm. E o cara vai lá, o técnico foi lá, fez a instalação e ficou com menos 60, não, tá bom, tem que alinhar de novo. Mas eu já alinhei pra caramba, pode voltar e continuar, ou tá obstruído, porque não adianta, ou tem algum erro, mas não está na potência certa. Né? Em operadoras grandes de telecom, não adianta. A equipe tem que ir lá, quando termina a instalação, é obrigada a fazer um relatório que aquilo bate com o projeto, e se não bater com o projeto, tem que ter alguma explicação. Tá? Ou o projeto está errado, ou tem alguma variável que não foi considerada. Então, fazer o planejamento é extremamente importante para você poder ir lá e fazer o guia. E também esse projeto também dá ali para o cara. Você vai fazer enlaces de longa distância, você não tem como fazer no olho. Então, não tem como. Você precisa ter ali na bússola a direcionamento que você vai dar para a antena. 1 grau a 50 quilômetros, 1 grau aqui de diferença na horizontal, você vai errar totalmente o seu alvo. Então, não adianta. Você tem que ter ali o ajuste fino, toquei depois, mas primeiro o cara tem que usar a bússola para poder achar, encontrou o sinal, ok. E depois só ir dando uma voltinha por vez ali no parafuso da antena, seja a antena qual for o fabricante, até encontrar o sinal ideal. E tem ainda mais um ajuste no alinhamento que poucas pessoas fazem, que é o ajuste de rotação do feeder. Porque a torre, ela não necessariamente está reta, ela pode estar um pouco inclinada. Geralmente ela está um pouco inclinada. Então você tem os parafusos atrás que você pode ajustar a rotação do feeder também. Além de fazer na horizontal e na vertical, você pode também ajustar a rotação do feeder até encontrar o sinal ideal. Fazendo isso, vamos para a segunda parte. Acho que todo mundo já viu essa figurinha aí do Fresnel, bem famosa, e eu vou aproveitar para contar um caos aqui de Facebook. Teve uma discussão aí bem interessante esses dias. Falo, pô, eu fiz lá meu enlace e tal, olhei o meu Fresnel, tá liberada a minha visada, sem problemas, mas à noite cai o meu sinal. Por quê? Aí uma das pessoas falou, é Fresnel. A outra pessoa falou, pô, mas não pode, porque como que pode ser Fresnel só à noite? Não sobe nem desce, por que à noite acontece isso? Acontece que quando o Fresnel está muito perto do solo, entre as 6 e 8 horas da noite, o sol para de esquentar o solo e o solo irradia calor. Isso altera a atmosfera que está próximo do solo, fica diferente da que está em cima. Então ocorre um fenômeno atmosférico que tem uma dispersão de sinal. Por isso que o sinal cai em enlaces quando está com um Fresnel não obstruído, mas apertado nesse determinado horário. Depois a Terra esfria e para esse fenômeno e ele volta ao que estava. Então, quando está acontecendo isso, semana passada um cliente meu me ligou, poxa, está perdendo o sinal bem às 8 da noite lá, tal, e estou dando reclamação. O que tem que fazer? Trabalhar no alinhamento, aumentar a altura da torre ou o ganho das antenas. De preferência, um pouquinho de cada até chegar no ideal. Tá? Então, é Fresnel, porém associado a um fenômeno atmosférico. Para a gente ter noção, aqui eu fiz uma tabelinha. O Fresnel ele é uma elipsoide, então não é um tamanho fixo. Né? Se for um enlace de 30 quilômetros, você deveria ter pelo menos 7 metros, ou melhor, você tem um tamanho de 7 metros de Fresnel, e lá no meio, isso a 1 quilômetro de distância, e lá no meio você precisa de 20 metros. Ou seja, é um espaço físico considerável que ele ocupa para um enlace curto. Se for um enlace de 100 quilômetros, e ano passado no Moon eu apresentei um enlace de 120 quilômetros, que ninguém acreditava que era possível, mas é possível, o tamanho
do Fresnel é 35, 36 metros. Então, assim, vamos lá, além desses 36 metros, nós estamos falando que tem a curvatura da Terra. Então, a altura da torre tem que ser estupidamente alta. Por que esse enlace de 120 quilômetros deu certo? Porque ele estava no topo de morro. Eram 2 topos de morro no meio da planície do Pantanal. Então, claro que tinha lá 60 a 50 metros de torre, mas você tinha 500 metros do morro. Então, funcionava. Não é, se você simplesmente for totalmente plano e você colocar 50 metros de cada lado, não vai funcionar de jeito nenhum. Tá? Então, isso aí, até quem é bastante experiente de rádio enlace duvidava do meu enlace lá do cliente de 120 quilômetros, porém, é viável. Como todo mundo sabe, tem que ter pelo menos 60% do Fresnel livre, mas quando está no máximo dos 60%, já começa a acontecer alguns problemas, então não vai ser perfeito. Tá? Existem algumas recomendações que a gente faz, e essas distâncias são recomendações, não quer dizer que é assim sempre. Tá? Mas, em geral, as antenas pequenas, de 22 dBi, vão até 10 km, as antenas de 30 dBi até 35 km, as antenas de 90 centímetros, que tem 33 dBi e meio, até 55 km, 50 km, dependendo da condição, e as antenas maiores de 1,2 metros, que no caso da LGCOM tem 36 dBi, dá para fazer enlace de 80 km ou mais, e esse daí de 120 foi feito com uma antena dessa de 1,2. Essas recomendações de distância, na verdade, são feitas para enlaces do tipo 802.11n e não para AC. Para AC, como eu expliquei no começo, é necessário ter um pouco mais de sinal do que no N. Então, se no N a gente vai buscar lá menos 55, menos 60, no AC a gente vai buscar menos 45, menos 50, para ficar com uma relação de sinal-ruído melhor e, por consequência, o rádio trabalhar mais folgado. Tá? Então, vamos continuando aqui. Antena sem radome. Aí, essa dica é legal. O cara, pô, mas você vende antena com radome, por que agora você está falando antena sem radome é dica? Porque antena sem radome é bem mais barata do que antena com radome. E nem sempre você precisa do radome. Tem locais que você simplesmente não tem ruído. E o radome, ou o shield, não melhora em nada a performance da antena se você não tiver ruído. Então, se você está numa localidade onde você não tem ruído, então economize seu dinheiro, não ponha radome, põe uma antena sem radome e seja feliz. Economiza lá, vamos lá, uma antena de 1,2 metros sem radome custa metade do preço de uma antena de 1,2 com radome. Então, é bem relevante. Outra coisa é que você pode ter, de um lado, uma antena com radome e de outro sem, e não vai ter nenhum problema. Então, se você tem um POP que está dentro de uma área urbana e ali tem várias interferências e você está atendendo um cliente rural, no cliente rural você vai lá, coloca a antena sem radome, não tem nenhum problema, vai funcionar. E do lado da cidade, onde você tem problema de ruído, coloque a antena com radome com certeza, porque a blindagem vai ajudar, como todo mundo sabe. Não precisa ser com blindagem dos dois lados, não precisa ser sem blindagem dos dois lados. O que importa é a soma do ganho das antenas. A antena com radome não necessariamente é melhor do que a sem, ok? Ela tem mais blindagem ao ruído apenas. Então, como eu falei, as antenas podem ser diferentes. Então, você pode ter uma situação que de um lado você tem a antena menor, que tem lá 22 dBi, e do outro lado você tem uma torre super parruda, e você vai lá e coloca a maior antena de 36, não tem nenhum problema, não vai ter nenhum preconceito do rádio, não vai ter nenhuma baixa performance, nem nada disso. Inclusive, podem ser antenas de marcas diferentes até, não tem também nenhum problema. Pigtails. Pigtail é também uma boa dica. A gente gasta aí dezenas de milhares de reais para colocar uma torre para funcionar, né? O maior investimento que tem é a torre, com certeza, e é uma piada recorrente dos meus clientes comigo, porque eu sempre mando aumentar a altura da torre, e eu nunca vendi nenhuma torre na minha vida, mas eu sempre faço o pessoal gastar mais dinheiro com torre. A gente gasta aí da ordem de milhares de reais com antenas, e aí depois chego lá no Pigtail, que tem que custar 100 reais, pô, quero economizar no Pigtail, coloca lá o Pigtail pior que tem. O que acontece? Quando tem um processo de fabricação de qualquer coisa relacionada a RF, é extremamente importante você ter medição,
Porque RF você não vê. Então você vai lá, pode fazer igualzinho, a mesma solda, tudo idêntico, e um ficar ótimo e o outro ficar uma porcaria. Então o único jeito da gente ver o RF é através dos instrumentos de medição. Então, no caso da LGCOM, eles fazem certificados em cada um dos pigtails. Então ele vai lá, testa, não ficou bom, joga fora, coloca outro, arruma, beleza, esse daqui, e vai o gráfico com a perda. Isso tudo bem, você gasta R$100, tem outros que são mais baratos, mas, você pode perder 7 dB num pigtail porcaria. 7 dB para você ganhar com torre e você ganhar com antena é muito dinheiro. Então, hoje, eu acho que o pigtail da LGCOM tem uma ótima aceitação e não é à toa. É porque o negócio é bom. E você colocou lá e esquece. Então, essa é uma dica importante. Então, vamos lá, configuração MikroTik, o que o cara fez aí em um desses enlaces. Essa é uma configuração de um cliente que fez, eu vou mostrar aqui, na verdade ele fez mais de 300 megas, é um enlace de 11 quilômetros, ele está no Pico do Urubu, em São Paulo, quem conhece, acho que eu tenho uma foto aqui, é um lugar empacotado de antena, assim. Não tem, acho que nenhum lugar ali na região metropolitana que tem mais antena do que o Pico do Urubu. E ele conseguiu transportar 350 megas nessa localidade. Então eu fui lá visitar o provedor dele e falei, cara, o que você fez aí de configuração? Porque todo mundo acha sempre que é a configuração que faz o negócio, né? Ele falou, olha, cara, a minha configuração não tem nada especial. Uma coisa que ele está fazendo que é bem diferente, ele está usando uma frequência aqui um pouco fora do padrão de 5.8 para tentar fugir do ruído. Mas, basicamente, o cara está usando o NV2, não fez nenhuma configuração de país, está usando todas a parte aqui habilitada dos HTs, está usando WDS e está usando NV2. Tá? Aí aqui tem um comentário sobre NV2 e NStream. Eu não vou falar que tem uma coisa que resolve todos os problemas, porque existem situações e situações. Nessa situação específica e na outra que eu vou mostrar, o NV2 foi melhor que o NStream. Agora, se você tem vários pops seguidos, se você tem vários saltos, e tem vários provedores que são nossos clientes, que têm backbone inteiro em 5.8, aí não dá para usar o NV2, aí tem que ser necessariamente o NStream, porque senão você tem um problema que só na primeiro salto você fica com banda boa, aí no segundo cai bastante a banda, no terceiro cai mais ainda, e aí chega no final lá só tem 1 mega. Então, aí nesse caso específico, quando você tem vários saltos, fica melhor usar o NStream, mas fora isso, NV2 já resolve. A apresentação já mandei para a MikroTik, vocês podem baixar, tem o meu e-mail aí, depois se alguém quiser discutir configuração comigo, tal, sem problemas, tá? Outra coisa, eu não faço consultoria paga, tá? Eu só faço análise de enlace grátis, tá? Então, fiquem à vontade. Então, AC. Todo mundo aqui, com certeza, já teve boas experiências com a RB912. Ótimo rádio, aí tem N casos com 100 megas entregues, sem problemas, e tem ainda algumas pessoas que têm um pouco de resistência, fala, poxa, será que eu devo fazer o meu enlace com AC, será que vai funcionar legal isso? Está acontecendo algumas coisas esquisitas aqui, peraí. Vamos tentar desabilitar o wireless aqui, eu acho que pode ser uma boa ideia, né? Esse computador não é meu, não tem nem acesso à internet, como que está pitando aqui? Bom, enfim, vamos verificar aqui se dá para fazer aqui, modo de tela cheia, pronto, acho que isso vai melhorar. 300 megas já é perfeitamente possível com os equipamentos que já tem hoje da MikroTik. Tá? Ano passado, eu fiz uma série de apresentações falando sobre AC e tinha bastante assim, dúvidas, tal, e realmente os primeiros releases deram um pouco de problema na interface de rádio e muitos problemas na interface LAN. Tá? Aí, quais são as soluções? Hoje, com os pacotes recentes, não tem nenhum problema
na interface wireless ele está funcionando extremamente bem, tá? Seja com canais menores, tipo 20 MHz, 40 MHz, e também com canais largos como 80 MHz. Porém, na parte LAN, ainda alguns clientes estão falando que encontram algum problema de travamento na porta LAN. Então, se você está usando com Ethernet, é recomendado deixar o watchdog ligado, ele fica pingando, quando parar de pingar, ele reinicia o rádio e volta. Tá? Essa é uma forma. A outra forma, que é a melhor, e é a minha dica, é usar o SFP. Ou seja, você fazer o acesso com a fibra direto na 922, acabou, nunca mais você vai travar. Você pode usar aí, nesse caso do provedor que eu visitei, ele usava um cabo drop de fibra, ou seja, uma coisa que totalmente acessível e já do dia a dia de vocês, todo mundo tem aí alguma coisinha de fibra. A 922 não é um rádio caro, é um rádio bastante acessível e tem lá já a porta para SFP. Aqui então é a configuração de SFP, ela fica aqui igual a interface Ethernet, e aqui eu tirei um print especificamente da configuração de SFP que ele usa. Caso alguém tenha depois alguma dúvida, pode consultar. Não sou expert no assunto, porém está aí para qualquer um ver, inclusive o nível de sinal que ele conseguiu lá na SFP dele. Outra dica é a parte de relação sinal-ruído, como eu falei. Para 912, né, para rádio parte N, se você quiser transportar até 100 MB, vamos tentar sempre trabalhar com uma relação sinal-ruído, ou seja, se o seu ruído está em 90, você tem que ter um sinal de 60 para cima. Se o seu ruído está em 80, você tem que ter um sinal de 50 para cima. Esse é o piso de ruído. Outra coisa importante é a interferência, que eu não coloquei no chart, é a interferência co-canal, porque você pode ter dentro lá do seu canal, está ótimo, você tem uma boa relação sinal-ruído. Porém, especialmente no AC, se você tem um outro canal do lado que está na mesma potência, ele afeta. Então você tem que tentar ter, mesmo no co-canal, algum espaçamento aí, pelo menos 10, 20 dB, e tentar fugir. Se você vê lá uma barrinha alta, quando você estiver vendo o analisador de espectro, foge desse ruído, mesmo que não esteja no mesmo canal, porque ele influi. E no AC, trabalhar com pelo menos 40 dB de relação sinal-ruído, e aí isso vai deixar seu rádio tranquilo e vai trabalhar bonitão na parte wireless. Então, o que vai acontecer se você entrega mais sinal e tem menos ruído, o rádio vai trabalhar bem, vai entregar mais banda e vai atingir esse tipo de resultado que eu vou mostrar agora. Então, eu vou mostrar dois casos. Um resultado é do meu amigo Roberto Cavalcante, lá da Provinet Ceará, 50 quilômetros, antena LG com 1.2 metros, 35.8 de dBi e uma 922, é exatamente a mesma foto que eu mostrei no começo. O que ele conseguiu? Bom, primeiro vamos ver aqui o nível de sinal que ele está lendo. Vocês estão vendo aqui no TXRX, ó. Aqui no TXRX ele está, menos 46, menos 41. Ou seja, melhor ainda do que o menos 50 que eu falei. É um nível de sinal extremamente bom para 50 quilômetros. Também está conectado com o perfil lá, ele está no topo do morro super alto. Quanto mais alto são as torres, melhor conecta e você tem menos perdas, funciona melhor. Também o clima também favorece. E aqui o quanto que ele tirou. E foi chamado de vários nomes aí nas redes sociais quando colocou isso, mas é verdade. 300 MB de TX, 58 de RX com rádio. Vamos lá, custa quanto uma 922? Máximo R$1.000, hoje já com o dólar ajustado. Extremamente bom resultado, similar a rádios digitais aí que custam 10 vezes mais caro que isso. Ah, mas é tão bom quanto rádio digital? Não, não é. Só que ele é muito mais barato. Né? A relação custo-benefício aqui é estupidamente melhor. Então, eu não estou falando para vocês desativem todos os seus rádios digitais, todo mundo trabalha no 5.8. Não. Estou falando que com um enlace bem planejado, bem feito, bem executado, você consegue ter, pelo menos em termos de banda, coisas similares ao rádio digital. Ah, mas e o ruído? Com certeza tem ruído, tem que fazer planejamento, tá? E volta no meu primeiro chart. Vamos lá. Qual é a altura da sua torre?
qual é o tamanho da sua antena, quanto de sinal a gente vai entregar. Fazendo esse planejamento, são coisas simples, não precisa fazer engenharia no ITA, você pode conseguir fazer isso daqui. E não está na configuração o segredo, tá? O segredo está na relação sinal-ruído. Vamos fazer o segundo case aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, lá em São Paulo, o meu cliente IDC, do meu amigo Rocco, 350 megas em 11 quilômetros, no local, está aí uma foto, Pico do Urubu, isso aqui é o inferno de sinal em 5.8 que vocês podem imaginar. Tem, em cima desse morro tem Mogi das Cruzes, Guararema, São José dos Campos, diversas cidades muito populosas, e tem vários provedores ali que usam esse morro, então o cara nem consegue controlar os canais disponíveis, e por isso ele fez lá aquele super channel que eu mostrei lá. Então aqui, a mesma coisa, tá? O nível de sinal dele, eu não tenho um print específico do nível de sinal dele, mas é a mesma coisa, ele está ali em menos 45, como ele está 10 km, 11 km, é mais fácil ainda, então ele está em menos 45 dBm, está lá. Isso aqui é um print, mas eu vou disponibilizar isso daqui em filme também, porque eu filmei esse teste rodando, aqui se eu fosse tentar executar aqui não ia ficar legal. Mas isso aqui depois, quem me segue lá no Facebook e tal, eu vou disponibilizar tudo isso para o pessoal ver que não é brincadeira. 340 TX 45RX. Respeitável para uma 922, de novo, que custa R$1.000. Ping, estamos falando aí 3, 4, 5 milissegundos. Extremamente bom. Se fosse um rádio digital, em 23 GB, o ping seria 1 milissegundo. Beleza. Mas, qualquer um pode conviver aqui com um ping de até 5 milissegundos. E com uma variação pequena. Bom, será que vocês conseguem também fazer alguma coisa assim? Eu acho que sim. Tá? Eu não cobro consultoria, a minha empresa é uma empresa de distribuição e venda de equipamento, só que o nosso sucesso como revenda vem do sucesso dos clientes. Então, de sempre, eu sempre propago os cases dos clientes, é só assim que a gente consegue seguir, então tá aí o link, vocês podem clicar lá, manda os pontos para mim, eu faço o planejamento para vocês, mando orçamento, não tem obrigação nenhuma, e vocês podem ser felizes. Perguntas? Obrigado. Por favor. Boa tarde. Hoje em dia... Boa tarde a todos. Eduardo dos Asa Internet, lá do Paraná. Hoje em dia, nós compramos rádios ACs e alguns rádios vêm com polarização em X. Muda alguma coisa nas antenas, na compra e alguma coisa assim? E nem todas as antenas, se eu entendi, além do ajuste vertical e horizontal, são duas perguntas, desculpa. Além do ajuste vertical e horizontal, você me disse que eu tenho que mexer no dipolo, é isso? E eu não me lembro, a gente nunca fez isso. As antenas, por exemplo, da LGcom, vem com esse dispositivo de ajuste? Eu vou subir ali só para o pessoal, que tem muita gente assistindo no TikTok, então eu gostaria de ficar ali para privilegiar também quem está vendo online. Tá? Bom, ótimas perguntas, muito obrigado. Em relação ao cross-pol, o cross-pol é em X, e a polarização vertical horizontal, que normalmente a gente está acostumado, também é em X, só que existe uma defasagem de 45 graus, para sendo bem explícito, em vez de estar assim, está assim. A função do cross-pol, e principalmente redes celulares, é muito usado o cross-pol, é para você dar uma melhoria em relação ao ruído. Tá? Porque quando você dá um tombo, você dá uma atenuação de aproximadamente 3 dB no ruído. Tá? Então, é por isso que alguns fabricantes usam essa estratégia. Porém, não tem como. Vamos lá. Se você está assim ou você está assim, o importante é os dois lados estarem iguais. Então, se você está transmitindo vertical ou horizontal, o rádio não sabe se tem 45 graus para lá ou para lá.
Impossível. O que importa é estar aqui desse lado, ou seja, vertical horizontal normal desse lado, esteja vertical horizontal do outro lado igual. Ou se você usou cross-pol de um lado, usa o cross-pol do outro. Se você usar de um lado diferente do outro, você vai ter problema. Agora, fora isso, não tem nenhum problema. Tá? Existem algumas aí mitos, né? O cara inventa um kit lá para cobrar mais caro e tal. Aí você fala assim, tudo bem, se você pode, faça. Porém, se você pegar um rádio que funciona em cross-pol, vai funcionar em vertical horizontal comum e vice-versa. Tá? Se você quer usar o kit de cross-pol com o rádio MikroTik, você vai poder usar e vai funcionar sem problemas. Tá? Em relação ao ajuste, sim, tem. Se você olhar na parte de trás da antena, eu não tenho nenhuma foto aqui, mas você tem 4 parafusos que permite dar um certo ângulo ali, eu não sei exatamente o ângulo, mas tem um joguinho ali que é possível você compensar e é a parte final do alinhamento. Tá? Então, você tem 4 parafusos, você tira, do outro lado você deixa fixo, você vê onde quer encontrar a melhor posição, trava e repete o mesmo procedimento do outro lado. Tá? Então, isso aí com certeza é importante. Mais perguntas? Por que o teu enlace dava 300 de TX e 50 de RX? Por que não é configuração isso. Você pode priorizar. Geralmente, as configurações priorizam download. Né? Porque mas não é necessariamente assim. Você pode setar o balance igual dos dois lados. Isso é configuração. Então, ele podia bater 300 por 300? Não. Não, 300 por 300 não. Você vai ter a soma dos dois não vai poder ser maior que 350. Dificilmente vai poder ser maior que 350. Tá, entendi. É similar, não muda muito. Se você sendo balanceado ou não muda expressivamente. É parecido, tá? Mais perguntas? Você acha que esses ganhos que teve aí foi pelo uso da fibra também? Ou consegue também no cabo? É a soma de todas as coisas que eu falei. Então, primeiro, com certeza, o nível de sinal que está chegando no outro rádio. Tudo em telecomunicações é relação sinal-ruído. Então, mostrei. O cara lá está com nível de sinal de menos 45 dBm. É completamente diferente de um sinal de menos 60. Se for em AC, menos 60 não vai te entregar nada. Aí você vai ficar frustrado, vai reclamar do rádio. O rádio é bom, porém, ele precisa de um nível de sinal melhor. Se não tiver um nível de sinal adequado, ele não vai funcionar. Então, essa aí, com certeza, é a maior parte da explicação. E todas as outras coisas giram em torno de ter o melhor nível de sinal possível e o menor nível de ruído possível. Por isso, antena, pigtail, tudo mais. A fibra, a questão da SFP, é para funcionar melhor a parte de rede, né? O escoamento dos dados ali. Também funciona com cabo giga. Vai ser a mesma coisa. Só que a gente percebeu que ele fica mais estável e essa informação não fui eu que inventei, eu fui simplesmente vendo a experiência mesmo dos clientes que ficam aí, estão aí todo dia lá martelando tal, e falam, pô, Fábio, com SFP funciona beleza. E aí eu estou devolvendo a informação aqui para o pessoal, entendeu? Então, se você puder usar o SFP, use. Não quer dizer que você não consegue atingir os 300 MB com um cabo giga. Você só vai ter que ter algumas outras atenções ali, como eu falei, o watchdog e tal. E se eu estiver numa localidade muito remota, é bom você ter uma estratégia de dar um reboot remoto. Tá? Por favor, ali, uma pergunta. Boa tarde. Nossa pergunta é, por exemplo, quando nós colocamos, por exemplo, um conversor de cabo Ethernet para SFP, a gente não vai transferir o problema, em vez de cair na 922, ela travar o Ethernet Converter por quantidade de informação? Olha, Kennedy, não é essa a experiência que o pessoal tem me falado, tá? Porque o problema todo estava nos pacotes que são relativamente novos, vai de um ano para cá, que estava dando problema de travamento na LAN. Aí, na questão do conversor, eu acho que é até mais uma pergunta para a MikroTik do que para mim. Mas essa não é a experiência que
a gente tem tido com os clientes de travamento dali para baixo, entendeu? Entendo. Não vi ninguém falando que nenhuma CCR travou, por exemplo, entendeu? Entendo. Por causa de trabalhar com AC. Ou seja, sairia então o cabo de fibra da CCR direto para 922? Isso. Por exemplo. Sim. Né? Mas e você tem experiência para uma solução barata e simples, assim, colocar um conversor de cabo Ethernet, cabo TP para... Então, os dois caras aqui que me falaram da SFP, eles usam CCR. Mas, vamos lá, no final, o que a gente está querendo fugir da giga. Sim. Então, se você usar um outro conversor ali, é para funcionar também, entendeu? Entendo. É que não é o que esses caras fizeram, mas não quer dizer que não possa ser feito. Tá? Ok. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Opa! Boa tarde. Eu tenho muito ponto a ponto com o LG Com e 912 lá. Se eu só obter a troca para 922 e continuar a mesma largura de banda, vou ter bastante desempenho a mais ou fico na mesma... Não, vai ter bastante desempenho a mais. Mesmas coisas, canais... Mesmo porque é o seguinte, a 912 é 802.11n, então ela vai até um determinado nível de modulação, que é 64 QAM. Se você usar a mesma largura de banda com uma modulação superior, 2, 3 vezes, 4 vezes maior que é o máximo, você vai passar a banda proporcionalmente maior. Então, a resposta é, se você tirar a 912 e colocar uma 922, você vai melhorar a sua banda, com certeza. Mesmo se você trabalhar com o mesmo 20 MHz. Tá? Porque são dois ganhos separados. Um é a largura de banda e o outro são as modulações superiores. Aí volta na questão inicial que eu falei na apresentação, de ver qual é o nível de sinal que você está tendo. Porque se você já está no limite para uma 912, aí não vai dar só trocar o rádio. Agora, não precisa trocar a antena. Se você tiver lá, vamos imaginar que do seu enlace de 912 você está com menos 50 dBm lá lendo do outro lado do sinal. Pode trocar só o rádio, não precisa fazer nada mais. Vai naturalmente aumentar a banda. São bastante enlaces bons, eles trocar, eu acho que o sinal estaria bom, só estou com caixinha hermética, tem os 922 parados que não botei em produção ainda, então vou procurar fazer. Tranquilo, tá na mão. Obrigado. Que é isso. Mais alguma pergunta? O que acontece é o seguinte, eu não sei explicar tecnicamente, eu estou reportando uma experiência real de campo. Tá? O que a experiência diz é, entre o ponto A e o ponto B com NV2, beleza, foi lá, 200, 300 MB. Entre o ponto A e o ponto C, não chegava a mesma banda. Alguma coisa de como a MikroTik lida com o protocolo. E se você tem vários saltos, cada salto degradava um pouco. E aí, isso aí era um problemão, um dos nossos melhores clientes, um abraço para o pessoal da IDLNet. Eles têm vários enlaces, vários saltos entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, e eles que detectaram isso e foram quem deu a solução. Mais de 10. Assim, é bem longa, bem grande mesmo a rede deles, e eles conseguem fazer a coisa funcionar bastante bem do início até o fim. Então, nesses casos específicos, o NStream é melhor. Porém, num ponto a ponto que for único, aparentemente o NV2 dá um resultado melhor. Nada impede de você ir lá, testar, mexer, encontrar uma coisa específica para o seu cenário que muda. Então, configurações são detalhes que podem melhorar ou piorar e depende também da rede, não só das questões de RF. A minha mensagem aqui configuração é importante, porém não é decisiva. Ela é mais importante você ter o planejamento e uma relação sinal-ruído boa do que você depois ir lá, que se já está com a relação sinal-ruim, não vai ter configuração para resolver esse problema, entendeu? Foi se falado com respeito ao ponto a ponto que seria melhor o NV2, né?
E por multiponto, nesse caso, seria NV2, NStream, qual a experiência que você tem com respeito a isso? Eu tenho muito pouca experiência, por enquanto, em ponto multiponto. Ainda estamos coletando dados. Vou soltar um material para ponto multiponto. Ainda prefiro não responder. Hoje a gente possui 2 enlaces a distância de 2 metros um do outro, em 2 torres na mesma direção. Uhum. Se a gente mudasse para AC, por exemplo, para trabalhar em 80 MHz, será que seria possível nessa distância de 2 metros? Ou... Qual é a distância do enlace? Aí tem de 30, 40, 70... Assim, 2 metros é muito pouco, se forem enlaces na mesma direção, entendeu? O que acontece é que quando as antenas, mesmo se for antena blindada, se elas estão olhando para o mesmo lado, e a gente tem um caso lá na BR Byte que a gente testou, não sei se tem alguém da BR Byte aqui, que tinha justamente esse cenário, afeta, tá? Para um enlace tipo N com 912, você coloca um afastamento nem tão grande, não tem muito problema de interferência com o canal. Agora, no AC tem. Tá? Então, 2 metros é muito pouco, eu não recomendaria você trabalhar com AC nesse cenário. Tá? Obrigado. Olha, assim, mínimo 3 metros, mínimo. Quanto mais, melhor. E se elas estão olhando na mesma direção, cara... vai ter... Exatamente. Vocês viram o tamanho do Fresnel que eu falei aqui, entendeu? Então, se estiver olhando na mesma direção, cara, era melhor você dar, sei lá, 20 metros de diferença, que não é nem sempre possível, entendeu? E talvez não seja melhor, talvez você trabalhar só com N, 2 Ns, enfim, tentar um outro tipo de saída, porque aí não tem blindagem, não tem solução, entendeu? Mesmo se você afastar bastante no espectro, a interferência com o canal atrapalha, tá? Você vai conseguir trafegar, não é que é impossível, é que eu estou explicando que você não vai chegar no máximo do enlace, então, às vezes, você tem que conviver com isso e pronto, né? Mas é só para explicar. Tá? De qualquer jeito, porque o problema é a intensidade do sinal. Então, vamos lá, ontem eu estava ajudando um cliente, ele estava tentando fazer um enlace AC e ele tinha um enlace N funcionando na mesma direção, que era o enlace atual dele, ele estava querendo migrar de um para o outro. Então, simplesmente não fechava o enlace AC, porque estava com um nível lá tão intenso, de sinal, mesmo não sendo na mesma frequência. Tá? Então, tinha uma separação de 200 MHz, mesmo assim atrapalhava bastante. Então, não importa o protocolo, é um problema de camada física, entendeu? Nível de sinal muito alto vai atrapalhar totalmente o seu enlace AC, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que está assistindo. Um abraço aí aos meus amigos todos que estão vendo pelo TikTube. Josivaldo, valeu pela dica. Um grande abraço e até ano que vem.